Sejam todos bem-vindos mais uma vez, que tenhamos um bom aproveitamento desta noite de estudos. Lembrando que as nossas aulas estão todas já disponibilizadas nas contas do YouTube, da 10ª e da 13ª União Regional Espírita do Paraná. Então, nós vamos convidar a nossa querida irmã Ângela para nos apresentar o resumo do capítulo 11, Aprendizagem Constante. Boa noite, minha amiga, esteja à vontade. Boa noite, minha amiga querida, boa noite a todos os amigos desses nossos encontros, desses nossos estudos das quartas-feiras. Hoje vamos mergulhar, então, no capítulo 11, que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda intitulou Aprendizagem Constante. Então, inicia o benfeitor dizendo que aquela psicosfera, naquela região que estava mergulhada nas aflições humanas, permanecia terrificante. Mesmo que o dia estivesse estuante, a luz pulsante e o céu turquesa, mas aqueles dramas configuravam aquela psicosfera negra. E aquela praia, diz ele, que antes paradisíaca, agora figurava uma área de guerra. Naquele cenário, pessoas revolviam os montes de entulhos na tentativa de encontrar cadáveres de desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Em meio àquelas barracas de emergência hospitalar, diz o benfeitor, onde a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito intensa, ele refere que observa uma senhora desencarnada que se aproxima do mentor e sintetiza uma rogativa a favor do neto que contava com 25 anos, quando se deu aquela tragédia. E ele diz ela que ele visitava aquela região com frequência, e na companhia também de amigos do seu país, e que ali desfrutavam de regalias do prazer que era encontrado com certa facilidade. Ela descreve que o neto tinha um temperamento, uma personalidade, um caráter vil, que era usuário de drogas químicas, e que, em função do porte atlético, em função de habilidades, principalmente no campo do surf, ele atraía com facilidade jovens, inexperientes e sonhadoras lá daquele local, tornando-se um conquistador insensível que se comprazia em corromper aquelas vítimas. E também as empurrava da mesma forma para a drogadição e o comércio carnal. Algumas eram, inclusive, levadas por viagens que ele próprio financiava para lugares e organizações que o benfeitor nos traz aqui, essa definição, organizações mafiosas que as transformavam em escravas do sexo. E que somente elas se davam conta disso num período muito do engodo, muito tarde, quando elas já não podiam mais voltar, sair daquilo, daquela torpe decisão. E que, em sua maioria, eram adolescentes, com um tipo exótico para os padrões europeus, e, de certa forma, fascinavam aquela clientela viciada. A avózinha, então, diz que tentou muitas vezes inspirar o neto para a mudança comportamental através do sono, mas não obteve êxito. Então, mesmo ela sabendo que se tratava de um pedido delicado, de um caso especial, ela buscava ali o auxílio daqueles espíritos generosos, e ela descreve que o neto se encontrava no momento próprio daquela onda em um hotel que foi arrebatado junto com aquele edifício que desmorona. E ele fica soterrado no entulho, e que mesmo após vários dias ele foi encontrado com vida e levado à emergência do hospital, improvisado, que foi erguido por estrangeiros. Dr. Charles, então, convoca Manuel Filomeno de Miranda e Oscar para acompanhá-lo, e seguem até aquele centro cirúrgico, onde eles veem vários em estado grave, tanto quanto aquele jovem,
E os médicos identificam logo a delicadeza do quadro em que o rapaz se encontrava, e porque vasta área cerebral havia sido comprometida com aqueles traumas cranianos. O Dr. Charles, então, explica que aquilo era muito grave, o caso era muito grave para a anciã, e durante um longo tempo, porque ele esteve sem assistência ali, então ele permaneceu sobre os escombros, mas ele se mantinha vivo, mas sem assistência. Então, a bomba cardíaca, sob aqueles esforços exaustivos, foi comprometendo vários órgãos, e houve algumas paradas, e em função da anóxia, ele tinha vários comprometimentos. Mas Dr. Charles ressalta que o mais grave, além do quadro daquele estado de debilidade, de condição física tão precária, o mais grave era a sua condição moral. Eles viram ali aquele espírito se debatendo junto ao corpo, mas também nas mãos de dois adversários cruéis, que o siliciavam através do ódio que eles exteriorizavam e que era absorvido pelo organismo da vítima. Um deles, o benfeitor relata que um deles, com uma carapaça demoníaca, na expressão do benfeitor, ameaçava-o de vários impropérios, vários xingamentos, e queria que ele morresse, né? Porque eles o queriam junto deles o quanto antes para puni-lo pelo mal que ele havia feito às suas filhas. O outro espírito também estertorava e o acusava, dizendo ele ser um estrangeiro maldito que degradava todos que passavam pelo seu caminho, entre outras tantas exprobrações. Manuel Filomeno de Miranda fica surpreso, né? E olha o mentor que explica que aqueles irmãos tentavam matá-lo, impedindo que ele voltasse a se apropriar do seu próprio corpo, através de vibrações de ódio constantes que eles emitiam e que intoxicavam o órgão cardíaco para que esse cessasse a pulsação, e que aquele estado de fraqueza em que ele se encontrava não suportaria por muito tempo aquela ingestão de fluidos venenosos que eram eliminados pelos adversários. Mas o mentor, após reflexionar, ele acentua que ele necessitava sobreviver e que sem que ele recuperasse a lucidez, ele teria uma longa existência vegetativa de reparação. Então, ele se acerca daqueles litigantes, condensando, então, o seu perispírito para que ele pudesse se fazer visível, percebido por aqueles algozes, e ele passa a dialogar serenamente com os mesmos. Então, ele faz várias considerações de reconhecimento da justeza daquelas argumentações, acerca do comportamento do paciente, mas ele lembrou aqueles espíritos tão odientos, vingativos, que a aplicação da justiça divina compete a Deus, que conhece em profundidade cada um de nós, e que jamais nós saberemos corrigir alguém quando dominados pelo ódio e com desejo de vingança. Ele alerta também a eles que o fato de arrebatá-lo pela morte seria igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal, de maneira alguma, se insere no contexto da vida. Que a disposição de discipliná-lo, então, que eles tinham, de retê-lo no além-túmulo para apressar a sua punição, violentava as leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas mãos a clava da justiça. Aqueles espíritos, então, reagem, dizendo que não necessitavam de juiz estrangeiro e que conheciam as próprias leis e que por elas e pelo Alcorão se conduziriam. O mentor volta, então, a dialogar, dizendo que a verdade tem um caráter universal e que também o Alcorão fala de misericórdia, que somente Alá é justo, benevolente, sábio, podendo perdoar, inclusive, os mais perversos, que Maomé reconhece a grandeza de Jesus e da sua doutrina.
mas sem que eles se rendessem a qualquer orientação oferecida pelo mentor, refere que, estando eles insensíveis à compaixão, apelavam para a misericórdia de que todos necessitavam diante de Deus, e ele lhes indaga: por acaso considerai-vos isentos de erros? Atravessastes a caminhada terrestre sem haverdes contraído dívidas ou gravames ante as situações penosas dos outros? Com essa indagação, então, com a palavra repassada de compaixão própria do benfeitor, com ternura, ele os envolve em uma vibração de harmonia e esses ficam momentaneamente aturdidos. Mas eles voltam logo em seguida ao ataque, quando o mentor, então, refere que lhes havia oferecido a bênção da caridade para com o criminoso, que houvera feito esse convite. E que uma vez que eles não se abriam para essa possibilidade, ele dispunha então de outros recursos para situações como aquelas. Então ele pôs-se a orar, meditando profundamente, acompanhado pelos demais que ali estavam, quando suave claridade os envolveu. E Ana, que seguia com o archote na mão direita erguida, depô-lo no solo, e acercando-se de ambos daqueles espíritos, dentro da claridade superior, os abraça com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido à pressão dos adversários. E, por sua vez, foram dominados, então, por esse estranho torpor, sendo, então, dirigidos depois por aqueles espíritos responsáveis por encaminhá-los. Subitamente, então, quando eles são tomados por esse torpor, eles veem que o espírito daquele jovem se encaixa, se conecta com o corpo, e logo depois de um estertor, de sacudir todo, que foi transformado em uma convulsão. Se seguem aquele fato, e diz então o benfeitor que ele sobreviverá, receberá os recursos hábeis e em breve poderá ser transferido para o lar, onde experimentará a longa trajetória da recuperação moral. Mais adiante, então, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda lhe causa uma estranheza, uma dúvida, e ele então volta-se para o orientador e pergunta: podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual? E o mentor responde: isso, além disso, ele pergunta: isso ocorre com frequência? E o mentor diz: sim, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos nos esquecer de que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e feitos que se materializam na Terra, que tudo procede de lá. Em colônias de dor e de sombra, segue ele dizendo, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram os deambulantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. E em parceria psíquica, segue dizendo, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual, esses desalmados perseguidores do bem, e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Ele tece outras considerações de forma muito profunda, e que nós ressaltamos aqui no final do capítulo, algumas, tais quais o benfeitor nos traz, porque elas são considerações que fecham o capítulo, para que depois nós possamos passar a palavra para os que farão análise. Diz ele que da mesma forma que uma emoção forte em estado de vigília danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as, se defluem das alegrias e bênçãos que se vivencia. Tudo quanto ocorre na sombra
procede no soma, melhor dizendo, procede da psique, portanto, do espírito que é o condutor do carro material. E então finaliza ele dizendo: mais uma razão para que seja divulgado os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. E assim, então, encerra o benfeitor esse capítulo. Esse era o resumo, Gi. Muito obrigada, Ângela, excelente, como sempre. Deu para a gente ter uma visão panorâmica do capítulo. Agora nós vamos convidar a nossa querida Tânia para fazer os primeiros aprofundamentos. Deixa eu colocá-la aqui. Boa noite, Boa Tânia, noite. seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Boa noite a todos. Boa noite aos que me antecederam. Vitor com a prece linda. Ângela trazendo um resumo que a mim trouxe emoção em alguns momentos. E nós vamos trazer algumas considerações a respeito deste capítulo, iniciando com algo que me chamou assim bastante atenção e me comoveu, com a súplica da avó em relação ao seu neto. Então, ela traz uma pequena frase que nos chama a atenção quando ela diz: suplico a ajuda possível. Então, nesta súplica que ela traz, a gente vê a expressão da humildade, porque ela entende naquilo que é a possibilidade. E nesta frase, a gente compreende o quanto nós não estamos desamparados, mesmo diante das ações equivocadas que talvez tenhamos ao longo da nossa existência. Há sempre o socorro, há sempre o amparo, afinal, nós somos filhos de Deus. Então, quando nós pensamos nesta bondade que o próprio Allan Kardec ele nos apresenta na parte primeira do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, no tópico Atributos da Divindade, que o nosso Pai, ele é soberanamente justo e bom. Então, a expressão desta bondade nos mostra a possibilidade de estarmos, de alguma maneira, recebendo esse auxílio, que vem por intermédio, certamente, de espíritos vinculados a nós. No caso em questão deste capítulo, era a avó que fazia a súplica. Então, a espiritualidade, ela estava atenta, ela está atenta às nossas necessidades e vai atuar de acordo com a necessidade do infrator, porque a avó, ela fez a súplica, mas há um contexto que é a necessidade daquele a quem está sendo feito o pedido, né? E conforme Ângela apontou no seu resumo, na avaliação que o Dr. Charles fez, apontando a gravidade do caso, mas nós queremos destacar o fato da necessidade espiritual, né, que era uma condição muito grave. E aí nós vemos bem claro a presença da obsessão. Eram dois adversários cruéis. Então, a obsessão que ela tem a sua origem nos desafetos que nós criamos ao longo das nossas vivências. E aí, quando nós partimos inicialmente para o livro A Gênese,
nós encontramos no capítulo 14, no item 46, que assim como nós temos nas nossas necessidades do corpo que resultam das nossas imperfeições físicas, de estarmos voltando este nosso olhar para poder trazer este cuidado que momentaneamente ele ficou perdido com relação ao nosso corpo, é necessário também estar atento às influências perniciosas que são decorrentes das nossas imperfeições morais. E quem não as tem? É claro que já tomamos consciência de que é preciso estar caminhando em uma nova direção, mas as amarras que ainda nos mantêm vinculados ao nosso primitivismo, muitas vezes faz com que nós caiamos e tomamos consciência, levantamos, e mais adiante vem outro obstáculo, outro desafio que faz com que a gente caia, e nesta queda nós temos a aproximação destes desafetos que tentam, de alguma maneira, nos desestruturar, porque há um vínculo em relação a eles. Então, para que a gente... Aí vem Allan Kardec neste tópico 46 do capítulo 14 do livro A Gênese. Para que nós possamos ascender às nossas imperfeições, é necessário que tenhamos uma força moral. E onde nós vamos buscar essa força? Exatamente quando nós tentamos, de alguma maneira, a vivência do Evangelho de Jesus e dos postulados que estamos a aprender ao longo da nossa caminhada da maravilhosa doutrina espírita. Ainda também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é um capítulo que Allan Kardec ele dedica ao estudo das obsessões, ele coloca no item 252 que as imperfeições do obsidiado é que constitui frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ou seja, nós estabelecemos esta sintonia com esse desafeto e continuamos a nos perder nos nossos equívocos, e isso impede a nossa libertação. E aí, pensando neste caso do capítulo deste jovem, quais eram as imperfeições que aquele jovem de 25 anos carregava? Era justamente a sua vida mergulhada no prazer e no sexo. E aí, quando nós fizemos também a leitura desta parte, nos recordamos do livro Trilhas de Libertação, psicografia do nosso tio Dia, através de Manuel Filomeno de Miranda, quando o soberano das trevas ele chama a atenção das 4 legítimas verdades, aquilo que eles estavam trabalhando para poder derrubar aqueles que caíam nas suas malhas. E quais eram essas 4 legítimas verdades? O sexo, o poder, o dinheiro e o narcisismo. E aí este soberano das trevas, ele ainda diz que o homem é um animal sexual. E nesta caminhada, ele se compraz no prazer. Então, eles costumam estar estimulando ao máximo aquelas pessoas que mergulham no prazer, no sexo, para que, chegando à exaustão, eles possam estar sintonizando e, através do cansaço que eles venham a se permitir por conta deste uso exacerbado, levá-los aos abusos e às aberrações. Então, isso mostra a vinculação que estes espíritos que estão nesta zona de necessidade encontram
em cada um de nós a sintonia, acoplando-os e fazendo com que cada vez mais se tenha uma prática voltada para este prazer. Ainda no estudo das obsessões, nós lembramos que no livro Lampadário Espírita, nós temos um capítulo que é o 29, este livro, também psicografia do nosso tio Di, através da benfeitora Joana de Ângeles, e no capítulo 29, que é intitulado Obsessões, a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos coloca que toda obsessão, ela decorre de uma perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente que é perturbado. Então, isso nós vemos claramente apresentado no contexto deste capítulo. E quando nós pensamos em sintonia, nós também buscamos no livro roteiro, que é a psicografia do Chico Xavier através de Emmanuel, o capítulo 28, que é intitulado Sintonia, Emmanuel coloca que nós atraímos os companheiros e os recursos em conformidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, inovações e apelos. E nós vamos nos comunicar com essas entidades e núcleos de pensamentos de acordo com a nossa sintonia. Então, vale uma reflexão do quanto nós estamos no nosso dia a dia buscando esta sintonia com a espiritualidade superior, para que não estejamos a permitir que aqueles nossos desafetos, porque a própria Sueli Caldas Schubert, ela coloca no livro que é intitulado Obsessão e Desobsessão, que esse vínculo que nós estabelecemos, geralmente ele é muito maior quando se trata de desencarnados para encarnados, porque nós não estamos vendo enquanto encarnados, então parece que fica mais fácil a atuação desses desafetos. Então, nós vamos estar, de alguma maneira, envolvidos com aquele que está a nos obsidiar. E, no caso em questão, eram justamente pais daquelas jovens que aquele jovem de 25 anos, por conta do seu corpo, que aliciava aquelas jovens, né? Então, quando nós pensamos nesta atitude de que estava se buscando jovens para esse comércio carnal, podemos pensar que existe uma escolha. Apresenta-se a oportunidade. O jovem, ele fez o convite a várias adolescentes, pessoas adultas. Então, elas tinham também a possibilidade de não aceitar aquele convite que ele tinha feito. E quando nós pensamos nesta possibilidade que cada um de nós temos, que é o livre-arbítrio, então nós podemos escolher seguir ou não por aquele caminho. E por que nós fazemos escolhas que muitas vezes são escolhas equivocadas? Porque queremos trilhar pelo caminho mais fácil, pelo caminho que seja menos desafiador, com menos obstáculos, e aí caímos nessas malhas. Lembramos que no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que é do capítulo 10º da Lei de Liberdade, existe um registro de Allan Kardec, quando ele estuda o tópico Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas, sobre esta possibilidade de o indivíduo ele nascer em um meio do crime e ele não fazer a escolha ou fazer por seguir no caminho do crime. Então, foi isso que, naquele momento, as jovens elas receberam o convite
e acolheram o convite que ele estava a fazer. Só que isso refletiu em seus pais, que viram as suas filhas caírem nessas malhas, e por conta do ódio que alimentaram, por conta do desvio que as suas filhas elas seguiram naquela direção, então houve este vínculo com aquele jovem que estava prestes a desencarnar, por conta desta influência deletéria que aqueles espíritos estavam a trazer em relação a seu momento grave, né? Então ele absorvia aquelas energias deletérias. Isso nos mostra claramente a presença desta sintonia que se estabelece. E aí, quando a gente busca também o livro Grilhões Partidos, que faz um estudo da obsessão, mas na introdução deste livro, psicografia do nosso tio Di, através do Manuel Filomeno de Miranda, nós observamos que ele traz uma definição do obsessor e do obsidiado. O obsessor ele coloca como uma vítima de si mesmo, da sua própria invigilância, e que transfere a responsabilidade do seu insucesso para outra pessoa. Não estamos aqui para analisar a condição do que foi que aquela situação permitiu, na ausência da paternidade ou na ausência de qualquer outra questão, aquelas meninas se direcionarem para aquela vida. Entretanto, existe um insucesso e este insucesso nós depositamos no outro, e aí gera-se o vínculo, né? Com relação ao obsidiado, no livro Grilhões Partidos, Manuel Filomeno coloca que somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais. E isso permite, né, no processo de reparação das dívidas, o que é necessário. Então, há este vínculo criado por ações nossas em nosso cotidiano, e para isso nós necessitamos, de fato, a tomada de consciência, a reflexão do que eu estou fazendo da minha caminhada, deste tempo que foi ofertado como dádiva pelo nosso Pai e que precisamos cada vez mais estar nos aproveitando este tempo, né? Quando a gente faz um estudo do livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, ela traz no capítulo 11 sobre a questão de que todos nós somos obsidiados ou já fomos em algum momento, justamente por conta desses débitos que já adquirimos, e na aquisição dos débitos tem alguém que se faz a vítima, e essa vítima vai estar juntamente com este vínculo, essa sintonia que foi formada, buscando, de alguma maneira, estar cobrando de nós aquilo que ela se sente invadida. E se nós não ficarmos atentos e não despertarmos esse círculo que foi criado, ele vai se perpetuando ao longo das reencarnações até que tome consciência da necessidade de quebrar esse círculo. Por fim, nas nossas considerações, nós queríamos estar trazendo uma reflexão do diálogo que o Dr. Charles ele estabelece com o espírito, os espíritos que estavam a obsidiar, chamando a atenção da misericórdia do nosso Pai. É interessante observar que nesse diálogo que se estabelece
para quem tem, inclusive, a experiência do trabalho em reuniões mediúnicas, há a possibilidade de se colocar no lugar daquele que está em sofrimento, reconhecendo a sua dor. Então, isso o Dr. Charles fez com muita propriedade, se colocando no lugar daquele que apresenta a sua dor, mas convocando para ter compaixão, para ter a misericórdia. E aí faz um questionamento, faz uma intervenção, que é justamente o que nós queríamos fechar o nosso aprofundamento, de que é preciso fazer com o perturbador da vossa paz. Foi a expressão que ele utiliza na descrição de Filomeno. Conforme gostaria que fosse feito em relação a si. E a gente sabe que Jesus, ele falou sobre isso, encontramos inclusive na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse em relação a você. E aí eu queria, de fato, finalizar com esta fala do Dr. Charles para a nossa reflexão. Estamos, de fato, fazendo com o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse na minha direção? Então, o título deste capítulo é tão pertinente para esta reflexão, e aí eu diria, é uma aprendizagem constante. Então, queridos amigos, companheiros, essa foi a nossa reflexão a respeito deste capítulo. Maravilhosa como sempre, Tânia. Eu estava aqui trocando figurinha com a minha mãe, nós duas elogiando a sua explanação, muito boa. E a sua fala me fez lembrar, né, a colocação de Kardec, que há uma causa física, opõe-se uma força física, uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral a respeito das obsessões. Muito obrigada. Então, agora nós vamos convidar a nossa querida Jussara para dar continuidade aos aprofundamentos. Bem-vinda, Jussara. Olá, bem-vindo também a todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite para todos, para aqueles que começaram já esse trabalho e que facilita tanto para a gente poder dar continuidade, né? Porque tudo tão maravilhoso e incrível. Nós já estamos na metade do livro, né, do nosso grupo de estudos, Sueli Calda Schubert, que traz assim muita alegria para nós. Então eu vou pegar, obviamente, de onde, né, o gancho, né, assim que a gente combinou com a Tânia. Obrigada, Tânia, aqui pela apresentação maravilhosa, para dar continuidade na questão desse capítulo, né? E nós anotamos alguns pontos que são extremamente importantes para nós fazermos algumas reflexões, né? Porque é sempre aquela coisa, nós fazemos a leitura, apreendemos o todo, mas existem detalhes que são essenciais para que nós possamos, assim, realmente aproveitar tudo isso que o Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente, ou trouxe para a gente nessa obra. Então, quando ele continua e segue nesse diálogo, como estava explicando a Tânia, nesse diálogo com esses obsessores, que tudo indica foram atraídos para a mente desse jovem, né, por causa das suas inclinações, por causa daquilo que ele realizou nessa existência, sem dúvida alguma, compreendemos que ele já estaria trazendo, sim, de outras encarnações, essa propensidade para desvios na área da sexualidade, mas ele acabou se conectando com essas entidades em particular, justamente pelo que estava ocorrendo em relação aos familiares dessas entidades. E aí, nesse diálogo
que o Dr. Charles tem com esses obsessores, nesse trabalho de amor, né, que é justamente, né, a gente ter a possibilidade de se ver na necessidade do outro, uma vez que compreendamos que nós mesmos temos ainda tantas necessidades. Chega um momento do diálogo que o Dr. Charles realiza a dificuldade que estava sendo para que ele tivesse um sucesso imediato na transformação daquelas entidades, que seria necessário, então, utilizar outros recursos, como ele diz, né? Eu vos ofereci a bênção da caridade. Então, a bênção da caridade é o primeiro tópico que nós gostaríamos de sublinhar, né, nesse capítulo, a forma como ele coloca o que é a caridade, como uma bênção, uma oportunidade que nós todos temos, né, de colocar assim o amor em ação. Então foi todo esse primeiro movimento que ele fez para que pudesse chegar e atingir uma possibilidade de compreensão, de tolerância nesses espíritos. Então, ele oferece essa bênção, né, que representa a caridade, mas aí ele diz, mas agora, como vocês não aceitaram essa bênção, preciso apelar para outros recursos. E qual que é o outro recurso que o Dr. Charles apela, né? A oração, né? Novamente faz mais uma referência aqui, nosso MPM, a respeito da oração, mas aquela oração que, como ele descreve, é feita em estado de profunda concentração. E aí tem uma parte, gente, que eu fiquei tão emocionada, porque ele chega e fala, né, que uma claridade os envolveu, e que a Ana, né, ela estava carregando os achotes na mão, então ela tinha ali aquela luminária, aqueles achotes que estavam iluminando a área, e o que ela fez? Ela colocou no chão. Quando a oração, nesse sentido de profunda concentração ocorre, a luz exterior já se faz fosca. Já não há mais necessidade da luz exterior a ponto dela colocar aquela luz que trazia no solo. E aproveitando então dos eflúvios daquela luz, sentindo nela mesma o reverberar daquela oração, daquela conexão que se fez naquele plano, mas estabelecida com planos superiores da existência, ela envolve esses irmãos em espírito, abraçando-os com toda aquela bondade que possuía, e aí a força do amor venceu. Os adversários já não podiam mais rebelar-se em relação a todo esse sentimento que vem do profundo da alma, e eles entraram no que diz nesse estranho torpor, né, que é aquele estado de ficar anestesiado, mas é um anestesiado pela força do amor, pela força de alguém que te vê, que presta atenção em você e que quer te servir. E aí eles são transferidos, né, vão ser transferidos pelos generosos auxiliares. E como é que esses auxiliares chegam lá, gente? Olha que coisa linda, né? Diz assim que o doutor Charles simplesmente convocou eles pelo mentalmente. Então não vamos precisar mais de celular, de WhatsApp, de nada disso, né? Basta pensar, né, conectar com o alto, eles já estão prontos e já vieram aqueles auxiliares, né, para realmente levar esses espíritos que estavam tão necessitados de auxílio. Mas agora vamos passar então para o nosso irmão encarnado, aquele jovem, tão jovem ainda, que foi o recipiente, ou que estava sendo recipiente dessa bondade, dessa presença, graças
justamente a intercessão de um seu familiar, dessa sua avó. Então, o que aconteceu? No momento em que foi possível começar o desligamento dessas entidades, o que o Dr. Charles faz? Ele começa a encaixar o espírito no corpo. Aí a gente fala, mas como assim encaixar o espírito no corpo? O espírito já não estava conectado lá, como é que é todo esse processo? E nós compreendemos, então, através de toda a literatura espírita, que à medida em que nós entramos num processo de afrouxamento dos laços, devido, neste caso aqui, a essa extensão da gravidade do estado de saúde que se encontrava aquele jovem, ele já estava, assim, bastante desprendido e realmente com aquela interferência que vinha sofrendo, prestes a ser desligado do seu corpo físico. Então, foi por isso que houve essa intercessão, acaba o Dr. Charles aplicando aquelas energias que eram necessárias para retornar, estabelecer essa ligação novamente, né? Quer dizer, esse aproximar, porque não houve um desligamento ainda, né? Senão teria ocorrido já a morte, para que o espírito voltasse, então, mais ativamente a atuar no corpo, que não estava sendo possível, deixando com que esse corpo ficasse assim, privado mais, né, de energia vital, e consegue fazer com que esse tratamento tenha sucesso, dizendo que ele viria a sobreviver. Mas aí ele faz um comentário a respeito da sobrevivência desse jovem, que logo ele poderia, inclusive, ser dispensado do hospital, mas que ele iria experimentar uma longa trajetória de recuperação moral. Isso é o que acontece com todos nós. Todos nós estamos passando por uma longa trajetória de recuperação moral. Nós, os habitantes desse planeta de provas, de expiações, que já erramos tanto e que agora estamos querendo acertar, tivemos a oportunidade dessa existência aqui na matéria para que, através das experiências que estamos passando, possamos também nós valorizar a vida do espírito, valorizar a espiritualidade, compreendendo a necessidade dessa nossa recuperação. Então, nesse caso, está ocorrendo um benefício extremamente importante, porque esse jovem, se retornasse ao plano espiritual com toda essa carga, com toda essa deturpação moral que ainda se apresentava nele, sem tempo de refletir a respeito das suas ações, não teria, assim, condições de realizar um aproveitamento maior dessa existência. Mas, em todo esse contexto, nós vemos um outro aspecto que Manuel Filomeno de Miranda nos traz a respeito daquilo que ele chama, né, denomina aqui de homicídio espiritual, que a Ângela citou quando fez para nós o resumo. Então, nós que nunca ouvíamos, né, falar antes, talvez, ou muitos que desconhecem, né, essa questão do homicídio espiritual, que é justamente essa insistência, vamos dizer, essa presença que os adversários espirituais acabam exercendo naqueles que lhes são vítimas, para que eles possam ser desligados dos laços da matéria, nos explicando, inclusive, o Dr. Charles, que isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, né? Porque todas as causas estão no mundo do espírito.
lá é que se origina tudo. A gente fica sempre ainda com essa impressão de que, o que nós temos aqui, será que tem lá? Não, o que a gente já tem aqui, já tem lá há muito tempo, foi inspirado no que nós temos lá. Então, a verdadeira pátria, como sempre falamos, é a pátria do espírito, a pátria do nosso espírito, da nossa mente, da nossa atividade mental, ela é aquela do espírito. É por isso que, dessa forma, nós podemos, dentro desse plano espiritual, ao mesmo tempo que nós podemos estar conectados, usando a nossa mente, para que eles falam, né, de sublimes inspirações, um trabalho no bem, nós também, dependendo da nossa afinidade, da nossa vontade, podemos ainda nos conectar com os planos inferiores da vida, com aquelas mentes que são mais perversas, que elaboram, né, aquelas programações para justamente interferir na possibilidade daqueles que estão nesse momento tentando reformar as suas ações. Então, ela nos fala, né, sobre essa parceria psíquica. É tão importante, nós vemos que já em muitos capítulos, desde a obra, né, no rumo do mundo de regeneração, que nós já vimos falando sobre essa questão mental, sobre a importância dos pensamentos. Não é à toa que Jesus falou para nós, né, ora, vigia, porque o ora nos leva para um outro patamar, nos leva para conexões, para essas sublimes inspirações, como nos fala aqui Manuel Filomeno de Miranda. Vigiar, por quê? Porque conhecedor das nossas conexões ainda, das nossas vontades, nós estamos ainda muito mais propensos a nos conectarmos com mentes perturbadas do que com aquelas que querem trabalhar pelo nosso benefício. E é muito fácil nós estabelecermos essa conexão. Sempre muito fácil, né? Por isso que o orar e vigiar é muito importante nesse sentido de prevenção versus depois nós entrarmos em situações que vão necessitar tratamentos mais específicos, né? Nós vemos que isso que ele fala, aquele espírito, e era o caso do que acontecia com esse jovem, né? Ele trazia o desvio moral, provavelmente também trazia uma culpa, né, de saber o que ele estava ocasionando, e isso era o necessário para que houvesse esse acoplamento, essa possibilidade, de acordo com os comprometimentos morais que ele tinha e que nós podemos criar também para receber, então, essas influências. Então, vai ser sempre uma questão de afinidade e de culpa. Agora, é muito triste, porque Manuel Filomeno de Miranda nos fala, inclusive, que existem espíritos que realmente querem burlar a lei, e que não são poucos aqueles que se aperfeiçoam, inclusive no plano espiritual, antes da reencarnação, para chegar e depois dar vazão a todas aqueles desvios morais aqui na matéria, né? Então, chega um outro ponto, né, que vem relacionado com toda essa questão de conexão mental, quando nos fala sobre a psique, né, que tudo que ocorre no soma, tudo que ocorre no nosso organismo, ele vem desse processo mental. Então, é esse o maior desafio que nós temos no momento, né? Por isso que toda hora os amigos espirituais nos convidam à oração, nos convidam à esperança, nos convidam a leituras edificantes, nos convidam a reflexões, para que a gente possa ver aonde está, assim, a nossa fragilidade, não é? E dentro dessa questão da mente, né? Como a Ângela citou no resumo, eles falam que
mesmo no campo mental, quando nós sofremos esses ataques, porque não é só temos aquelas emoções fortes, existem pessoas, inclusive relatos que existem de pessoas que durante o desprendimento do sono, o momento que o espírito está na vida de espírito e não na vida da matéria, que eles chegam a apresentar, inclusive, às vezes, algumas lesões fisiológicas que ocorreram durante esses momentos de desprendimento parcial. Então, nós vemos que o preparo necessário para o momento em que nós vamos dormir, né, que é o dormir com a espiritualidade, né, ou com espiritualidade, por assim dizer, aonde nós vamos tentar elevar o nosso pensamento, fazer essas orações, pedir a proteção do alto para que nós mesmos, porque não podemos, é muito fácil sempre, eu vou culpar a espiritualidade, eles me atacaram, eles que chegaram, não tenho culpa nenhuma, né, coitadinho de nós, né, pobrezinho, né, até que só a gente que acredita nisso, né? Na verdade, não, somos nós que vamos buscar, porque se a gente não estiver buscando, não tem jeito, eles não vão entrar, são dois corpos que não se misturam, né? Quando a gente coloca lá o azeite com o vinagre, não mistura, se a gente deixar um tempo vai ficar separado mesmo, né? Então, é essa mesma coisa, se não existir uma sintonia, nós vamos em busca da onde tem a sintonia. E qual é o melhor método para fazermos isso? O próprio Manuel Filomeno de Miranda nos dá. É o da verdade, é o da análise pura e simples, é o do conhecimento, porque nós vamos analisar as nossas ações a partir do momento em que nós temos, assim, o conhecimento das orientações que nos levam justamente a um outro tipo de comportamento. Então, o conhecimento da verdade espiritual, da verdade do nosso espírito, da verdade daquilo que existe no universo, daquilo aonde nós estamos submersos, aonde nós respiramos, que é o mais importante para nós evitarmos estas grandes tragédias que já nos assolam, e falamos assim das tragédias morais, das tragédias desses vínculos espirituais que podemos fazer. Infelizmente, nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda fala que, apesar do conhecimento, né, seja do conhecimento aqui no caso da doutrina muçulmana, dos cristãos, de nós espíritas, nós ainda pensamos que podemos levar a nossa existência sem nos deixar guiar pela força moral daquilo que conhecemos que Jesus nos trouxe. Então, esse capítulo, né? Até muito lindo, Tânia, o que você falou, é uma aprendizagem constante, né? O que nós estamos realizando aqui, esse caminho de aprendizagem, que nós possamos, então, nos sentir envolvidos, abraçados por aquilo que representa, como disse o Dr. Charles, a bênção da caridade, que é todo o trabalho que esses espíritos fazem em nosso favor, e conhecemos e sabemos que neste momento em que nos unimos para expandir não só as nossas mentes, os nossos conhecimentos, mas acima de tudo, conhecer essa verdade libertadora, que nós também estamos sendo envolvidos pela luz sublime que representa o amor do Cristo e que dispensa qualquer luz exterior, porque a luz das estrelas, a luz do universo, a luz do amor universal é o que mais importa para a nossa existência. Com isso, nós encerramos hoje a nossa participação.
Muitíssimo obrigada, Jussara. A gente fica assim embevecido com as explicações de vocês e vê a hora que nem vê a hora passar de tão rápido. Muito bom mesmo, muito obrigada. Então agora nós vamos passar para as perguntas e começamos com a pergunta para a Vânia, que nos chegou assim. No final do capítulo 11, fala-se que as emoções fortes que vivenciamos podem afetar nosso corpo físico, quer estejamos em vigília ou durante o sono do corpo físico. Podemos pensar, a partir dessa informação, que podemos nos curar ou até adoecer durante o tempo que dormimos? Como isto ocorre? Na história do rapaz surfista, a avó tenta alertá-lo durante os sonhos. Por que temos tanta dificuldade em lembrar o que sonhamos? Boa noite, Vânia. O desafio está com você. Boa noite, Gi. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Eu não tinha testado o som ainda. Essa pergunta é muito interessante, que a nossa irmã faz, mas as queridas amigas Ângela, Tânia e Jussara quase que já deram toda a resposta, mas nós vamos acrescentar mais alguma coisa. Minha amiga, sempre lembramos que nós devemos considerar que, no caso desse rapaz, ele foi arrebatado por aquela onda gigante, ficou quase soterrado nos entulhos durante vários dias. Quando ele foi socorrido, ele se encontrava em coma, com uma vasta área cerebral comprometida, a bomba cardíaca também sofreu danos, né? Ele ficou gravemente ferido, ia morrer. E o Dr. Charles diz que o jovem foi gravemente afetado, sem a menor possibilidade de recuperação da vida, né? Porque depois ele vai estar, quis dizer, da recuperação dos movimentos normais. Mas, no entanto, diz o benfeitor, o mais grave era a sua condição espiritual, né? Daí a pergunta da nossa amiga, se nós podemos adoecer durante o tempo que nós dormimos. É assim, não é corriqueiro isto. Embora o benfeitor fale aqui na página 106, quando o Manuel Filomeno pergunta se isso ocorre com frequência dos espíritos quererem matar uma pessoa que está ali doente, ele diz que sim, com mais frequência do que a gente se imagina. Só que são nesses casos, minha amiga, né? Nesses casos em que os espíritos são altamente comprometidos e encontram-se num estado fragilizado de saúde, né? Então, vamos só nos lembrar que 2 espíritos que se tornaram seus adversários cruéis, eles afligiam a golpes de chicote mesmo, ao mesmo tempo em que eles exteriorizavam uma vibração de ódio muito perniciosa, e essa vibração de ódio era absorvida pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio dos seus chakras, né? Cerebral, solar, cardíaco, né? Afetando ainda mais o debilitado coração dele. Então, esses espíritos estavam sim tentando matá-lo, e iriam conseguir, se não fosse a interferência dos benfeitores. Mas por quê? Porque eles foram atraídos pelo caráter do rapaz. Então, nós vamos nos lembrar que o caráter do moço, durante a sua curta vida adulta, ele se apresenta como uma pessoa cruel, uma pessoa cínica, que arruinou a vida de muitas jovens, levando-as para outros países para se prostituir. Isso é grave. E o pior é que ele se comprazia em um tipo de conduta extremamente perversa. Então, as pessoas que se comportam desta forma durante a vida e que se encontrarem num estado muito frágil da saúde física, com certeza isso vai ser possível, isso que eles demonstram aqui, né? Então, eles estavam tentando matar o rapaz,
estavam procurando impedir que o rapaz se apossasse novamente do corpo, estavam intoxicando-o com vibrações de ódio, e o benfeitor diz que, tendo em vista o estado de saúde de fraqueza do rapaz, ele não suportaria muito tempo essa ingestão dos fluidos venenosos eliminados pelos adversários. Então, isso ocorre com frequência? Sim, mas desta forma, com esse comprometimento e estando em um estado de fraqueza muito grande física, né? Aí os benfeitores vão interferir, dialogando com os adversários do rapaz, os pobres pais das meninas. Então, em razão disso, dessa conduta que ele viveu durante a sua curta vida no corpo, ele entra em sintonia com outros espíritos igualmente cruéis, como ele, e, por outro lado, atraindo a presença dos pais desencarnados das meninas, que se tornam, assim, os seus obsessores. Então, nós podemos pensar, a partir dessa informação, como a amiga coloca na pergunta, que nós podemos adoecer durante o tempo que dormimos? Nós não. Quem se comporta dessa forma e quem tem, então, uma saúde fragilizada. Não como nós dormimos normalmente. E eu acredito que todos nós aqui, de todos nós, não tem nenhum que tenha essa conduta nem parecida, né? E você também pergunta se nós podemos nos curar. Nos curar. Então, nesse sentido de adoecer e curar, claro, a resposta à sua pergunta é sim, a depender ou dos gravames cometidos ou então dos méritos que nós tivemos. Nós, antes de terminar essa primeira pergunta, a gente vai se lembrar do último livro que nós estudamos, No Rumo do Mundo de Regeneração, quando os benfeitores iam aos hospitais auxiliar os contaminados de Covid e lá encontravam, junto aos doentes, vários dos seus perseguidores, que lhes aumentavam o sofrimento e que aguardavam a desencarnação para se apossarem daquela pessoa, que era devedora. Então, teve casos até que eu me lembro, em que o doente, em estado de vigília, ele via os obsessores, ele via os espíritos odiosos, e ele dizia, tirem esses monstros daqui. Então, minha amiga, nesses casos, sim, a sua pergunta é positiva, né? E, então, por outro lado, se eles podem nos ajudar na saúde, nós nos lembramos sempre do querido Divaldo Franco. Ele nos conta uma história, eu já ouvi umas 3, 4 vezes, e eu adoro ouvir, né? Que quando ele estava assim com a saúde muito abalada, ele estava muito enfraquecido, ele foi dormir, ele dormiu. E durante o sono, entre aspas, ele teve um sonho, um desprendimento consciente do corpo físico, né? A benfeitora o leva na colônia espiritual de sua mãe, e ela o acolhe e vão para um jardim conversar, sentados no banco, ela conversa com ele, e ao lado dele ele vê um lírio lindo, um lírio magnífico, resplandecente, e a sua mãe pede para ele cheirar o lírio, absorver as energias daquela flor. Ele cheira o lírio, e quando ele cheira, ele vê o lírio esmaecer, murchar, para depois, logo após, vir novamente lindo, esplendoroso, coisas do mundo espiritual. E, ao acordar, ele se lembrava perfeitamente e sentia-se ótimo, com a saúde renovada. Então, minha amiga, é possível sim. Em ambos os casos, nós temos que ter ou crédito, porque o Divaldo tinha crédito que harmonizou a saúde, as células, né? Foram harmonizadas pelos créditos, pela vida de fraternidade que ele sempre teve, e o nosso querido rapaz lá também teve ali
o resultado de sua vida, né? A sua segunda pergunta é uma pergunta que todos nós gostaríamos de saber e que eu já fiz há muito tempo atrás, até Allan Kardec já fez também, né? Então, você pergunta se a avó do rapaz tenta alertá-lo pelo sono, pelos sonhos, mas ele não capta, né? Então, por que temos tanta dificuldade em se lembrar do que sonhamos? A amiga pergunta. Allan Kardec vai dedicar uma boa parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, para falar a respeito do sono e dos sonhos, nas questões de número 400 a 412. É uma pena que nós não tenhamos um tempo suficiente hoje aqui para discorrermos sobre esse tema tão importante. Por isso, a gente vai dar, assim, algumas dicas e recomendamos a leitura dessas questões, né? Na questão 402, por exemplo, pegamos ali um meinho dela, porque é uma questão longa, os espíritos venerandos da codificação vão explicar que, abre aspas, nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormieis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Nós não temos isso ainda. O Divaldo, pela sua mediunidade, desde os 4 anos de idade, vários tipos de mediunidade que ele tem, ele se desprende de forma consciente, muitas vezes. É um desenvolvimento das suas faculdades da alma, mas nós ainda não temos, nós, simples mortais, né? Eu quero dizer. E na questão 403... Mãe, peraí, que eu fui mutar a pessoa que abriu e mutei você sem querer. Desculpa. Pode abrir de novo, mãe. Abre. Não. Está fechado seu microfone. Abre. Pedir para as pessoas cuidarem do microfone, que está abrindo bastante hoje. Não, está muda. Precisa abrir teu microfone. Conseguindo abrir. Aí, abriu. Pronto. Abriu? Abriu? Abriu. Tá. Então... Fechou. Você mesma fechou. Está fechado, não estou te ouvindo. Aí, abriu. Abriu? Abriu. Ótimo. Então, vamos lá. São os atrapalhos, né? Na questão 403, Allan Kardec vai perguntar por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos venerandos da codificação respondem, abre aspas, em o que chama sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer noutros. Mas, agora vem a resposta. Como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, que compõe o nosso corpo, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegam por intermédio dos órgãos corporais. Então, nos sonhos, meus amigos, a gente não vê com os olhos, não ouve com os ouvidos, né? A gente percebe tudo através da expansão do nosso perispírito. Então, para deixar uma dica, que perguntamos uma vez, há muitos anos, para o Raul Teixeira, aliás, ele falou num seminário, o nosso notável educador espírita, Raul Teixeira, ele vai nos dar uma dica. Então, ele diz assim, que se queremos nos lembrar dos sonhos, esses sonhos importantes, esses encontros com os amigos espirituais, ou até com os inimigos, que a gente faça uma prece antes de dormir, pedindo aos bons espíritos que nos levem assim que a gente se desprender do corpo e que também nos ajude a nos lembrar daquilo que sonhamos e que o nosso corpo, o nosso espírito ainda não consegue absorver. E quando consegue, vem tudo truncado, tem que decodificar e a gente não sabe.
Então, a gente faz essa prece pedindo. Talvez, através dessa prece, esse pedido vai ser atendido. E, então, quando a gente sonha e acorda no meio da madrugada com aquela percepção do sonho, que é isso que nós vamos pedir, é isso que acontece mesmo, o Raul fala assim, senta na cama, tenha sempre um bloquinho, uma caneta, um lápis na sua cabeceira e anote o que você sonhou, nem que seja 3 horas da manhã, porque se a gente voltar a dormir, a gente esquece mesmo, não é verdade? Todo mundo deve acontecer isso. A gente esquece mesmo. Então, é para a gente sentar, anota, eu sonhei com isso, aconteceu aquilo, e depois, então, volta a dormir. De manhã, a gente chega, lê aquilo, aí a lembrança vem, né? Então, essa é a dica do querido Raul Teixeira. Obrigada, gente, pela atenção. Nós que agradecemos e pedimos desculpa aí pela nossa falha técnica. Agora nós vamos fazer a última pergunta para o nosso querido Marcelo. A pergunta que chegou é a seguinte: no capítulo 11, também aparece na página 105 outro exemplo de convulsão ao encaixar do espírito no corpo. Se for possível explorar o assunto, agradeço. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu adicionar você aos destaques, a palavra está com você. Obrigado, Gi. Muito obrigado pela pergunta e obrigado a todos que me antecederam nas belíssimas explanações, nos resumos, na prece. Eu estou aqui maravilhado de verdade, de coração, com todas as explicações que foram trazidas. É interessante esse assunto porque, em geral, a gente imagina, quando a gente vai se desprender do corpo, estes processos naturais de convulsões, de estertoração, alguma coisa que se dá no espírito se desvencilhando da matéria. A gente percebe até, a gente se for dar uma visitada no Livro dos Espíritos, nas perguntas de número 154 a 162, eles vão tratar da separação da alma e do corpo, e da 163 a 165, Kardec faz perguntas a respeito das perturbações espirituais nestes processos de separação do corpo. Então, antes da gente começar algum tipo de exploração a respeito deste fenômeno inverso, ou seja, o Dr. Charles ali impõe as energias benfazejas e o espírito do jovem que não havia se desprendido completamente, porque se tivesse se desprendido, não haveria o retorno, ele estava ainda vinculado por estes laços perispirituais ao corpo material, mas ele se encaixa de uma forma mais justa, e naquele processo de encaixar-se, ele sofre a questão da convulsão, né? Aquele fenômeno que ocorreu. Convulsão, se a gente for fazer uma busca nas questões médicas, e eu aqui invoco a figura da nossa querida Tânia, que é enfermeira, e se eu estiver falando alguma coisa equivocada, Tânia, me interrompa, a Gisele vai te dar a permissão. A convulsão é uma espécie de crise epilética, né? Logicamente com as manifestações do corpo, né? E existem vários tipos de fenômenos convulsivos, né? Um dos mais comuns é um que é chamado tônico-clônica, se eu não estou enganado, Tânia, né? Ele vai afetar as partes do cérebro, algum descompasso naquelas questões, nas sinapses que ocorrem, esses condutores elétricos, essas substâncias que compõem estas conexões neurais entram num desbalancear, e aí provocando essas situações convulsivas, né? Contração dos músculos, contração e relaxamento, né? Situações que ocorrem, às vezes, de forma involuntária, né? E aí tem alteração de pressão, glândulas suprarrenais começam a produzir adrenalina, que são liberadas no organismo. Eu estou falando aqui do ponto de vista médico, né? Tudo isso, se é que eu entendi a pergunta, e me perdoem se eu não estiver abordando de forma como a
aquela que fez a pergunta gostaria de receber a resposta, mas o fenômeno fisiológico ocorre mais ou menos desta forma, né? Aquelas substâncias liberadas no organismo, frequência cardíaca alterada, pressão arterial, agitação, tudo isso ocorre neste fenômeno chamado convulsão. O diafragma, esse músculo que empurra, que faz com que funcione como uma espécie de fole para os nossos pulmões, tudo isso passa a ficar um pouco descompassado. E aí, o que a gente pode imaginar neste fenômeno inverso, ou seja, o Dr. Charles como se fosse aplicando, e eu vou trazer aqui apenas uma analogia, e eu espero não estar equivocado. Nós não conhecemos aqueles desfibriladores, aqueles eletrodos que, quando alguém está com uma parada cardíaca e os médicos colocam aqueles 2 eletrodos aqui na caixa torácica, aplicando aquele choque elétrico, aquilo faz com que possa ser revertido um quadro de fibrilação auricular e ventricular. Os ventrículos, direito, esquerdo, né? Aí causa que uma reversão nesta questão cardíaca e o paciente volta à vida. Eu imagino que naquelas energias benfazejas que o Dr. Charles, depois de uma prece sentida, ele acaba como que, de alguma forma, provocando uma espécie de desfibrilação, algo mais ou menos nesse sentido. E o espírito, ao se encaixar melhor, se acoplar de uma forma melhor no corpo orgânico, ou seja, o perispírito se encaixou, porque ele nunca se desencaixou totalmente, ele estava ainda ligado. Ao encaixar-se todos estes fenômenos, talvez criando algum tipo de analogia com esse desfibrilador que nós mencionamos, estas convulsões ocorreram. Eu conversei com o nosso irmão Vitor, esse nosso irmão que fez a prece, e ele me deu uma dica também, que também é uma possibilidade. No momento do sono, quando a gente está, por exemplo, um sonho, um pesadelo, sobre algum tipo de ameaça durante o sono, nós levamos um susto e, na tentativa de fugir do agressor, voltamos, nos reencaixamos com o nosso corpo, o nosso espírito volta para se melhor acoplar com o corpo físico, e aí a gente leva aquele susto e a gente acorda até um pouco meio assustado, com o coração a mil. Os processos às vezes, de convulsão, mesmo que não haja um despertamento total, o corpo se debate, quem está observando percebe aquilo tudo. Quem é que já viu, de repente, o companheiro ou a companheira, o filho ou um filho, no momento de dormir, num pesadelo? E aí aquelas movimentações todas musculares denotando algum tipo de, talvez, convulsão, nesta tentativa do espírito se reencaixar com o corpo físico, fugindo de alguma situação. Mas no caso do nosso jovem de 25 anos, recebendo estas energias benfazejas, talvez tenha sido este o fenômeno que tenha acontecido. Eu não sei se talvez eu tenha fugido um pouco do viés, do objetivo, da necessidade da pergunta, mas creio que tenha sido algo nesse sentido que nos foi demandado explorar um pouquinho mais este assunto. É mais ou menos isso, querida Gi. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Marcelo. Nós é que agradecemos. A Tânia estava concordando com você, então significa que ela avalizou tudo o que você disse. Ela é enfermeira, graças a Deus que ela avaliou. Isso aí. Assim a gente vai se desafiando, né, Marcelo, a entrar nessas áreas de conhecimento aí, para que a gente possa também aprender. Obrigada, Marcelo. Obrigado, muito obrigado.